Para E agora a gente vai ter a honra de ouvir a doutora Eva doutora Eva. Rocha. A doutora Eva é docente da disciplina de neurologia da Unifesp, neurologista vascular. Ela teve uma formação super boa, foi para os Estados Unidos, fez um pós-doc lá. Ela tem muita coisa boa para falar para a gente. Ela vai falar sobre AVC hemorrágico, hemorragia intracerebral. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui do lado da doutora Mara, doutora Gisele. Parabéns, Clara, pela aula excelente. Eu vou falar para vocês agora um pouco sobre a hemorragia intracraniana. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E para seguir na linha da doutora Mara Amélia, eu trouxe um caso clínico. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão vendo minha tela? Sim, Eva, tudo certinho. Som e áudio. Tá ótimo. Imagem. Então, para a gente começar também discutindo um pouquinho os casos e tendo também um pouco da visão de vocês, eu trouxe um caso clínico. É uma paciente de 69 anos que começou com a piora da fraqueza do lado esquerdo do corpo ao acordar. Ela foi trazida pela irmã, que refere ter encontrado a paciente às 7h30 da manhã na cama, urinada, referindo que não conseguia se levantar para ir no banheiro e tinha ido dormir bem às 22 horas. Ela estava orientada, mas tinha essa piora da fraqueza prévia do lado esquerdo do corpo e também da boca torta. Então, a irmã ligou para o SAMU, levou a paciente para a UPA Vila Mariana, e lá na UPA ela teve vários episódios de vômito, crise hipertensiva, e começou a apresentar também abalos nos membros à esquerda e desorientação. Chegou 18 horas no hospital. De antecedentes, ela tinha dislipidemia, diabetes, hipertensão, glaucoma, depressão. Tinha tido um AVC isquêmico em 2018 por fibrilação atrial, com a sequela de fraqueza no corpo esquerdo e deambulava com auxílio de bengala. Essas são as medicações que ela usa, então glifage, nalapril, vitamina D, sertralina, torvastatina, domperidona, e ela usou o anticoagulante oral da bigatrana até abril de 2024, depois trocou por AS e tinha suspendido o AS recentemente, não sabia informar bem o motivo. No exame físico, chamava atenção a glicemia, que estava mais alta. No exame neurológico, ela estava desorientada no tempo e no espaço, tinha uma paralisia do andar inferior da face à esquerda, uma força grau 5 à direita, 2 proximal e membro superior esquerdo, 0 distal e grau 0 em membro inferior esquerdo. Então, tinha uma paralisia importante de membros à esquerda com predomínio do membro inferior. Os reflexos aumentados à esquerda, com clonos, e também tinha alteração de sensibilidade à esquerda e uma M na atenção visual e tátil à esquerda. Então, quem acompanhou hoje de manhã, a doutora Mara Amélia deu uma aula excelente de escala do NIH. Essa aqui foi a pontuação da nossa paciente, né? Ela pontuou um NIH de 14, e a paciente foi estabilizada, controlou a glicemia, foi realizado diazepam e fenitoína por conta de uma suspeita de crise, e foi encaminhada para neuroimagem, né? Então, pela clínica, a gente não consegue dizer se é um quadro isquêmico ou hemorrágico, e aí a gente vai precisar realmente da imagem para ajudar a diferenciar. E essa foi a imagem da paciente, então ela tinha um hematoma bem extenso, né, em região temporoparieto-occipital, do lado direito, e que tinha um aspecto bem, até um pouco digitiforme aqui, né, próximo, mais lobar, né, do que profundo. E aí eu pergunto para vocês, essa paciente quais são as medidas iniciais que a gente tem que fazer para essa paciente na primeira hora? Se ela tem alguma indicação de cirurgia, qual que seria a etiologia e como que ficaria anticoagulação nessa paciente que tem fibrilação atrial e que já teve acidente vascular cerebral isquêmico? Alguém quer falar das medidas clínicas iniciais? Deixa eu voltar aqui. A gente teve um caso exatamente hoje, lá no Hospital São Paulo, né, Eva? Você viu. Então, foi um caso parecido, uma hemorragia massiva, estava todo mundo pensando que ia ser isquemia, e aí a primeira coisa que surgiu numa mensagem lá foi código AVC, foi isso.
E o residente respondeu: já estamos fazendo. Com certeza, o Bundle of Care, o pacote de tratamento, o código AVC hemorrágico, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, né? A gente identificou o acidente vascular cerebral hemorrágico, a gente vai fazer o pacote de tratamento, que é o que a gente viu no estudo Interact 3, e que eu vou falar para vocês mais para frente, mas principalmente controle de pressão, com a sistólica menor que 140, controle de glicemia, temperatura e reversão de coagulopatia, se possível. Então, esse paciente precisa de um Sua aula coagulograma. saiu, viu, Eva? Era isso que eu ia dizer, não tá, a aula caiu. A tela não Eu, está. tava, eu tirei para ver Você que se tinha saiu mesmo, alguém não é aqui, isso? Tá bom, para beleza. ver se alguém queria responder a pergunta. E aí a outra pergunta seria se tem indicação cirúrgica. O que vocês Desculpa, acham? caiu o compartilhamento. Compartilha de novo. Eu acho que caiu. Vou precisar da participação de vocês, pessoal. Vocês acham que esse hematoma aqui teria indicação de cirurgia? É isso que eu falo, volta a imagem novamente para a gente olhar. Parece que tem um desvio aí, né? Assim, nesse corte a nível de ventrículo lateral. Não sei quanto que tá aí essa... O paciente está grave, bem grave, né? Bem grave. Então, uma vez que o quadro clínico esteja bastante grave, com um hematoma com tanto efeito de massa. É um volume cirúrgico, sim. É maior do que 30 ml, né? Então, volume grande. Ela estando com Glasgow entre 5 e 14, né? A gente poderia realmente indicar cirurgia, né? Em relação à etiologia, ela tinha uma angiotomografia normal, como que a gente poderia investigar, né? Eu vou falar mais para frente para vocês das principais etiologias do AVC hemorrágico, né? Mas no AVC hemorrágico lobar, é muito importante a gente descartar a angiopatia amiloide, né? E apesar dessa paciente não ter ressonância, ela tinha um aspecto de hemorragia mais digitiforme, e sem alterações vasculares, como mágoa, aneurisma, então foi uma possibilidade importante para essa paciente. E aí, como é que a gente vai anticoagular uma paciente que teve um sangramento importante intracraniano, né? Qual que é o risco dela sangrar de novo se a gente voltar à anticoagulação? Quem voltaria à anticoagulação para essa paciente? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, doutora Eva? Assim, quais são os que vai... Acho que vai precisar fazer ressonância, né? Rever risco de... Rever bastante coisa aí antes de definir o retorno. O retorno da anticoagulação, né? Então, ela teve um sangramento extenso, provavelmente não vai poder anticoagular tão cedo, e ainda mais se a gente pensar numa possível etiologia de angiopatia amiloide, o ideal seria tentar outro método, né? Então, o que a gente fez para essa paciente? Ela acabou indo para o centro cirúrgico, ela evacuou o hematoma sem intercorrências, teve uma recuperação progressiva dos décites, a angiotomo veio sem alterações. Foi solicitada uma ressonância de crânio para definição etiológica, mas ela não conseguiu fazer na UTI e nem na enfermaria, então ela foi de alta sem a ressonância de crânio. E ela ia avaliar essa questão do fechamento do apêndice atrial pela contraindicação de anticoagulação. Acho que se a gente tivesse uma ressonância, seria ainda mais fácil a gente contraindicar essa anticoagulação, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês também o que a gente tem de novidades em relação a essa decisão nesses pacientes. Então, primeiro de tudo isso, o que é hemorragia intracerebral? É o sangramento dentro do parênquima cerebral. Ela corresponde a 28% de todos os tipos de AVC. Principalmente, ela é mais frequente nos países de baixa e média renda por conta do mau controle da hipertensão arterial, que é o principal fator de risco, e é um dos subtipos que tem o pior prognóstico, sendo que a mortalidade pode chegar até 50% nos primeiros 30 dias. Então, quando o paciente tem uma hemorragia intracraniana, né,
ela vai ter, além do efeito de massa direto e compressivo do hematoma, ela tem também uma injúria cerebral secundária relacionada à toxicidade da hemoglobina, dos produtos do ferro, né, a toxicidade do ferro, do sangramento. Além disso, durante o curso da doença, o hematoma pode acabar expandindo, principalmente se ela chega nas primeiras horas, então pode acontecer a expansão do hematoma, um edema perihematoma, que vai acontecer nos primeiros dias e pode contribuir para esse aumento de pressão intracraniana com a quebra da barreira hematoencefálica. Então, tudo isso está acontecendo no paciente com hemorragia intracerebral, sendo que muitos podem evoluir também com hemorragia intraventricular, e desvio de linha média, podendo levar até herniação cerebral e morte cerebral. Então, quando a gente fala das principais etiologias, né, dentre as hemorragias intracranianas primárias, a gente tem as principais causas: hipertensão e angiopatia amiloide. Então, 85% das hemorragias intracranianas são primárias, mais comum a hipertensão, que é responsável por aquelas hemorragias mais profundas de núcleos da base, putamen, tálamo, ponte ou cerebelo. Mas a gente tem também a angiopatia amiloide, que é essa doença que vai causar a presença de microhemorragias, né, que são esses microsangramentos, siderose superficial e hemorragias lobares, que são mais frequentemente recorrentes. A gente tem causas secundárias também, como malformação arteriovenosa, aneurisma intracraniano, angioma cavernoso, a própria trombose venosa cerebral pode causar os 2 tipos de AVC, e o uso de anticoagulantes. Então, quando a gente fala de hemorragia intracraniana hipertensiva, a gente está falando de um sangramento mais profundo, então, principalmente aqui na região do putamen, tálamo. Caiu. Minha sumiu de novo a tela. Tá bom, vamos voltar. O compartilhamento. Então, putamen, tálamo, Voltou. ponte e cerebelo, né? Esses são os principais locais da hemorragia intracraniana hipertensiva. Quando a gente fala de angiopatia amiloide, a gente vai ter na ressonância, nas sequências que avaliam melhor o sangramento, que é a sequência SWI, gradiente eco, esses microsangramentos, né, que a gente pode ver mais nas regiões lobar, aqui subcorticais, né, e também a presença de siderose superficial, que indica um altíssimo risco de sangramento, além dos hematomas lobares. Então, atualmente, a gente tem um critério mais recente para angiopatia amiloide, que é o critério de Boston 2.0. Então, o primeiro critério de Boston levava mais em consideração a presença da hemorragia lobar, e aí, com a evolução do entendimento sobre essa doença, além da apresentação de AVC hemorrágico, o paciente pode ter o amiloid spell, né, que é um sintoma transitório focal relacionado à angiopatia amiloide, e também um declínio cognitivo demência. É importante a gente entender que essa doença acontece em pacientes mais velhos, com idade maior ou igual a 50 anos, e a gente tem algumas características muito típicas de neuroimagem, que são essas microhemorragias lobares, a siderose cortical, né? Então, aqui a gente vê o padrão da microhemorragia, da siderose, e a gente tem uns marcadores também, que foi o que o critério novo trouxe, que são marcadores não hemorrágicos, que são marcadores de doença de pequenos vasos, como os espaços perivasculares alargados, ou espaço de Virchow-Robin, principalmente nessa região aqui do centro semioval, e essa lesão de substância branca, nessa hiperintensidade de substância branca, também com padrão mais subcortical e múltiplo, com mais de 10 lesões no flare, principalmente também nessa região de centro semioval. Então, como que a gente vai fazer o diagnóstico de angiopatia amiloide? É provável e possível, né? A definitiva, geralmente, é por critério anatomopatológico. Então, se a gente fez uma análise pós-mortem, uma avaliação anatomopatológica que avaliou a presença do amiloide. A angiopatia amiloide provável é quando a gente tem maior ou igual a 2 hemorragias lobares em qualquer combinação. Então, pode ser
o AVC hemorrágico, o microsangramento ou esse foco de HSA cortical ou siderose superficial que a gente está vendo aqui. Ou uma lesão estritamente lobar, mais uma alteração de substância branca. Então, ele vai incorporar essa alteração de substância branca em centro semioval e esses múltiplos focos de hiperintensidade no flare. E na angiopatia amiloide possível seria uma lesão hemorrágica estritamente lobar, que pode ser o AVC hemorrágico, microsangramento, siderose superficial, ou uma lesão de substância branca. Então, a gente conseguiu expandir o diagnóstico de angiopatia amiloide. Então, a gente fala muito do critério de ressonância, né, que é o melhor exame para a gente avaliar a angiopatia amiloide, mas existem alguns pacientes que a gente não vai conseguir ter a ressonância, e aí o que a gente consegue ver de padrão mais típico de angiopatia amiloide são essas projeções digitiformes que acontecem mais nessa região lobar e cortical, que é bem parecido com o que a nossa paciente tinha. Então, eu trouxe aqui para vocês uns dados sobre antitrombóticos em quem tem angiopatia amiloide. Então, dependendo do grau de angiopatia, então se tem hemorragia lobar, se tem siderose superficial cortical, né, esses pacientes vão ter um risco maior de recorrência do sangramento. Então, quanto maior essas manifestações, maior o risco de sangramento e maior o risco da gente começar um antitrombótico. E nesses casos, o ideal é realmente algum método, por exemplo, na FA, o fechamento do apêndice atrial, que a gente não vai precisar realizar um antitrombótico de longo prazo, né? Mesmo nos pacientes que não têm hemorragia intracraniana, se tiver muita siderose superficial, isso também pode fazer com que a gente evite dupla anticoagulação e também evite anticoagulação nesses pacientes. Porém, se o sintoma foi só um único ou poucos microsangramentos, a gente pode considerar até anticoagular com um anticoagulante direto, como a pixabana. Então, dependendo da apresentação, a gente vai escolher um antitrombótico, uma terapia mais adequada, tá bom? Então, falando um pouquinho da doença de pequenos vasos na angiopatia amiloide, né, diferente da hipertensiva, que é mais profunda, né, então aqui a gente tem a doença de pequenos vasos não relacionadas ao amiloide, né, que a gente vê bastante lesão profunda. Caiu de novo, Eva, desculpa, caiu de novo. Imagina, gente. Alguma instabilidade do sistema, desculpa. De microsangramento, de lacuna, já estou aqui falando e compartilhando de novo. E na angiopatia amiloide é esse padrão mais lobar, mais cortical, então esse sangramento é muito mais lobar do que, por exemplo, na doença de pequenos vasos hipertensiva. Então, o padrão de doença de pequenos vasos que a gente vê na ressonância vai ajudar a gente a pensar mais em algo hipertensivo ou mais algo relacionado à angiopatia amiloide, tá bom? E aí a gente comentou das principais etiologias da hipertensão, do amiloide, mas a gente tem uma classificação clínica que ajuda a gente a pensar nas principais etiologias do AVC hemorrágico, que é o SMASH-U. Então, o S seria uma lesão estrutural, por exemplo, um AMAV, um aneurisma. M de medicação, cada vez mais, com o aumento da idade da população, a gente tem mais diagnóstico de fibrilação atrial, mais uso de anticoagulante, né? Então, principalmente a varfarina tem um risco maior de sangramento intracraniano. O A de angiopatia amiloide, S de doença sistêmica outra, H de hipertensão, e U de uma etiologia indeterminada. Então, como que a gente vai fazer o diagnóstico da hemorragia intracraniana, clínica compatível, mais o exame de imagem mostrando o hematoma, né? E a imagem vai ajudar a gente a localizar o hematoma, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo hematoma de putamen, tálamo, cerebelo, ponte, ou hematoma lobar. Vai ajudar a gente a medir o volume do hematoma, então, geralmente, a gente usa esse ABC sobre 2, né, que é o maior diâmetro no corte axial, com vezes o maior diâmetro perpendicular a esse diâmetro maior, vezes o diâmetro no corte coronal, e a gente vai dividir por 2 e ter essa estimativa do volume do hematoma. E além disso, a gente vai conseguir
avaliar a expansão do hematoma, por exemplo, a presença de spot sign ou de leakage sign. Então, se a gente faz um angiotomo, nessa fase inicial do hematoma, a gente pode ver um extravasamento de contraste dentro do hematoma, né, que é o que a gente chama de spot sign, ou se a gente faz uma fase tardia, a gente consegue ver o leakage sign, que é ainda mais sensível que o spot sign, quando a gente vê, por exemplo, numa fase venosa. E esses sinais de expansão de hematoma são muito importantes, porque a expansão acontece em 73% dos casos, e eles estão relacionados, a expansão do hematoma está relacionada a um pior prognóstico nesses pacientes. Existem sinais também na tomo de crânio sem contraste, por exemplo, black hole sign ou swirl sign, que é um pontinho preto no meio do hematoma, o blend sign, quando a gente vê sangramento de diferentes densidades. A gente tem também o sinal do satélite ou da ilha, né, quando a gente tem um foco de sangramento para fora do hematoma. E a gente tem, inclusive, algoritmos que podem ajudar a gente a estimar a expansão do hematoma, como o algoritmo BRAIN, que ele avalia o volume basal do hematoma, a VCH recorrente, se o paciente usava anticoagulação, se tem extensão intraventricular, o número de horas do início dos sintomas até a realização da tomografia, e isso pode ajudar a gente a identificar os pacientes com maior risco de expansão do hematoma. A neuroimagem vai ajudar bastante a gente também na definição etiológica. Então, se a gente faz um angiotomo e vê um aneurisma, um AMAV, ajuda a gente a diferenciar uma causa estrutural. Se a gente faz uma ressonância e vê microsangramentos lobares, a gente pensa, por exemplo, num quadro de hemorragia, de angiopatia amiloide, ou a própria ressonância pode ajudar na avaliação de um cavernoma e outras doenças relacionadas. E também na ressonância, mais recentemente, a gente notou que esses pacientes com AVC hemorrágico, eles podem apresentar também lesões isquêmicas associadas. Então, aproximadamente 30% dos pacientes que têm uma hemorragia intracraniana aguda podem ter lesões isquêmicas ou perihematoma em volta do hematoma ou remotas ao hematoma, mais distantes. E aí a gente tem algumas meta-análises que avaliam por que acontece essa isquemia próxima ao hematoma, e muito está relacionado com doença de pequenos vasos, como microangiopatia e microsangramentos, hipertensão hematoma intracerebral prévio, volume do hematoma, pressão sistólica na admissão, e essas lesões isquêmicas estão relacionadas também a um pior prognóstico desses pacientes. Então, essa imagem aqui foi da minha tese de doutorado, que a gente fez monitorização com Doppler transcraniano para avaliação de sinal microembólico nos pacientes com AVC hemorrágico, e 35% dos pacientes com AVC hemorrágico tinham sinais de microembolia espontânea. Por que a gente imagina que esses pacientes, além de hemorragia, podem ter também isquemia, né? Então, geralmente, o paciente que tem um AVC hemorrágico já tem uma microvasculatura vulnerável, né? Por conta de hipertensão crônica, a própria angiopatia amiloide, e aí ele vai sofrer variação de pressão, de hipertensão intracraniana, fatores embólicos que acabam, falência de autorregulação, que pode acabar culminando no sangramento ou na isquemia cerebral. Deixa eu colocar aqui de novo. Na isquemia cerebral aguda, Você tá vendo. com hemorragia. Então, como é que é a abordagem inicial, né? A gente fez o diagnóstico com a neuroimagem, a gente vai precisar levar o paciente para a UTI, fazer toda a estabilização hemodinâmica, e a terapia aguda, que vai envolver o controle de pressão. Caiu de novo, viu, Eva? Vai voltando aí. Tá, que vai estar relacionado com controle de pressão arterial, reversão de coagulopatia e cirurgia também em casos selecionados. Então, vamos falar um pouquinho desse tratamento clínico, né, que vai envolver principalmente o controle de pressão, temperatura e glicemia e reversão de coagulopatia. Então, a gente sabe que no paciente que tem um AVC hemorrágico, a pressão arterial é algo muito importante que a gente tem que levar em consideração. Então, se o paciente tem pressões maiores, eles vão ter um risco maior de expansão do hematoma, de piora neurológica, de morte e de dependência. Mas se a gente baixar muito a pressão para baixo de 100
Isso também pode culminar no aumento de mortalidade, talvez por um aumento da isquemia, uma perda de perfusão cerebral e até lesão renal relacionada. E aí, para a gente tentar identificar qual é o melhor alvo de pressão nesses pacientes, a gente teve 2 estudos principais. O estudo INTERACT-2, que avaliou o tratamento convencional, que é uma pressão sistólica menor que 180, versus um tratamento agressivo, que é uma pressão sistólica menor que 140. Então, esse foi um estudo muito importante, que mudou o guideline. Ele não atingiu o desfecho primário, que era uma redução de morte ou incapacidade importante, mas ele mostrou que os pacientes com o controle mais agressivo da pressão tinham uma menor incapacidade na análise ordinal de ranking do que os pacientes com tratamento convencional. Então, a partir desse desfecho secundário, a gente recomendou reduzir a pressão para 140. Depois a gente teve o estudo ATAT-2, que avaliou esse tratamento padrão entre 140 e 179 e o tratamento intensivo entre 110 e 139. E o que esse estudo viu é que o tratamento intensivo, com valores muito baixos de pressão, podem ser deletérios, principalmente porque esses pacientes tinham mais alteração renal. Mas o que a gente foi ver é que o grupo padrão, quando a gente foi ver no gráfico de pressão, o grupo padrão manteve uma pressão em torno de 140 e o grupo intensivo manteve uma pressão mais baixa, em torno de 110. Então, mesmo esse estudo sendo negativo, a gente continuou mantendo esse alvo de pressão em torno de 140. E é o que o guideline, o último, que é o de 2022, traz, que nos pacientes com AVCH espontâneo, a gente deve, que chegam com a pressão entre 150 e 220, a gente reduzir para esse alvo de 140, mantendo na faixa de 130 a 150, é seguro e que pode ser razoável para melhorar desfechos clínicos. E o que a gente teve de mais recente, né? A gente teve, depois desse guideline, a publicação do estudo INTERACT-3, que ele avaliou um pacote de tratamento ou bundle de tratamento no AVC hemorrágico, que vai levar em conta a pressão arterial, que esse era um dos fatores principais, que seriam abaixo de 140, o controle de glicemia, então quem não é diabético, manter a glicemia entre 110 e 140, e nos diabéticos 140 e 180, a reversão de anticoagulante, que o objetivo deve ser a redução do INR para abaixo de 1,5, e a redução da temperatura nos pacientes que têm aumento de temperatura, manter a temperatura menor ou igual a 37,5. Então, quando a gente faz esse pacote de tratamento dentro da primeira hora do paciente no hospital, a gente consegue reduzir um pior desfecho funcional nesses pacientes e vai melhorar o desfecho desses pacientes, tá bom? Então, esse é o tratamento clínico atual, né, que é o mais importante. Então, quando a doutora Mara Amélia falou código AVCH, o que a gente faz no código AVCH? A gente vai controlar a pressão, o glicemia, a temperatura dentro dessa primeira hora e vai também avaliar a presença de coagulopatia e solicitar um coagulograma para avaliação do RNI, para manter esse alvo menor ou igual a 1,4. Então, se o paciente usa antagonistas de vitamina K, a gente suspende a medicação, corrige o RNI com complexo protrombínico ou plasma fresca congelado e faz a vitamina K intravenosa 10 mg em 10 minutos. E aí a gente tem estudos mostrando que o complexo protrombínico é melhor do que o plasma fresco congelado, nesse caso de pacientes com AVC hemorrágico, mas se a gente não tiver o complexo protrombínico, a gente pode fazer o plasma, que ele também vai ajudar nesse controle de coagulopatia. E hoje em dia, além da varfarina, né, a gente tem os anticoagulantes diretos, né, que não são mais tão novos, e aí cada um dos mecanismos que a gente utiliza de anticoagulação, para cada um dos tratamentos, a gente vai ter uma terapia adequada. Acho que caiu de novo. Caiu de novo. Esse gráfico da diretriz é muito bom, né? Porque ele dá uma visão geral de como você reverte, né? E eu acho que esse negócio, esse termo, sabe, Eva, o código AVC, me lembra o código AVC do isquêmico, né? Então, do mesmo jeito que a gente fica na correria daquele caos lá do código AVCI, a gente tem que ter essa cultura da correria do código AVCH, né? Que é para correr
e já instituir a terapia antipertensiva nesses pacientes. Acho que isso que vocês que estão aqui têm que disseminar nos seus serviços e nos seus hospitais. Acho que esse é o essencial, são métodos que não precisam de altas terapias como a trombectomia, né? Não é caro, é controle de pressão, de açúcar, de temperatura, né? E de coagulopatia. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo, que eu acho que a minha tela tinha saído. Então, esse algoritmo que a gente tem aqui da diretriz, né? O que a gente faz? Se o paciente usa antagonista de vitamina K, a gente, como eu já falei, vai fazer o plasma fresco ou complexo protrombínico, além da vitamina K venosa. Se ele utiliza da bigatrana, a gente pode avaliar o uso do idarucizumab, que é um reversor da bigatrana. Se ele utiliza o fator 10A, a gente pode avaliar o uso do andexanet alfa, né, apesar de não serem medicações muito disponíveis na maioria dos serviços no Brasil. E se usou heparina, a gente vai fazer o tratamento com a protamina. Lembrando que nas medicações orais, se a tomada foi antes de 2 horas, a gente pode fazer também o carvão ativado. Em relação à profilaxia para tromboembolismo venoso, isso aqui é muito importante. Então, nessa fase inicial, a gente não vai utilizar a profilaxia medicamentosa, então a gente vai utilizar a meia de compressão, a gente vai utilizar a compressão pneumática intermitente para prevenir TVP, sendo que a meia de compressão não tem benefício nesses pacientes, então o ideal é a compressão pneumática intermitente. E depois que a gente documentou que cessou o sangramento, então a gente repetiu o atomo, o sangramento está estável, não teve aumento do sangramento, a gente pode iniciar nos pacientes que têm baixa mobilidade a heparina subcutânea ou enoxaparina para prevenção em dose de profilaxia para TEV. Em relação aos procedimentos cirúrgicos, a gente teve também algumas mudanças mais recentes, né? Então, quando que a gente indica, né, pelo guideline? Quando tem hemorragia cerebelar, com deteriorização neurológica, compressão de tronco ou hidrocefalia por obstrução ventricular, e aí pode fazer a craniotomia ou craniectomia com drenagem. No AVC supratentorial, no paciente em coma, com grandes hematomas, desvio de linha média ou pique refratária ao tratamento clínico, poderia fazer a craniectomia descompressiva com ou sem drenagem de hematoma. E no paciente com hidrocefalia ou hemorragia intraventricular, a gente pode indicar a derivação ventricular externa. Mas o que a gente tem de mais recente nos estudos em relação à indicação cirúrgica, né? Então, desde 2005, a gente tem tido estudos randomizados, controlados, avaliando a neurocirurgia na fase aguda do AVC hemorrágico, como o STITCH 2, falando de cirurgia precoce. E aí, depois de 2013, a gente começou a falar de cirurgia minimamente invasiva, com o estudo MIST. O MIST-3 foi publicado em 2019. Em 2023, a gente teve a publicação do estudo ENRICH, que também avaliou o tratamento minimamente invasivo. Então, os estudos STITCH avaliaram cirurgia precoce nos pacientes com AVC hemorrágico, mas nenhum deles conseguiu mostrar a superioridade da cirurgia em relação ao tratamento clínico. Mesmo no 2, quando ele coloca um critério de uma hemorragia mais lobar, mais próxima à superfície, ainda assim a gente não conseguiu ver muita diferença de desfecho nos pacientes. O que o guideline de 2022 traz? No paciente que tem hemorragia intraventricular e hidrocefalia obstrutiva, então esses pacientes são muito difíceis de tratar, porque a gente faz a derivação ventricular externa e muitas vezes a derivação acaba ocluindo por causa de coágulo, pela presença de sangue no sistema, né? Mas para todos os pacientes a gente vai indicar a DVE. E existem alguns casos que a gente pode considerar o uso de trombolítico intraventricular. Isso foi através de dados dos estudos CLEAR, né, que até a Unifesp participou, que faziam uso de trombolítico pela DVE para tentar limpar esse hematoma, né, apesar de ser um estudo negativo, houve alguma indicação de benefício funcional ou de mortalidade, então fica como uma possibilidade de tratamento, além da DVE, uso de trombolítico ou neuroendoscopia,
mas a princípio o tratamento padrão vai ser derivação ventricular externa. E como eu falei, em 2019 a gente teve o estudo MIST-3, que é um estudo que avalia a cirurgia minimamente invasiva no AVC hemorrágico. O critério do estudo foi o AVCH dentro de 72 horas, supratentorial, com volumes grandes, maiores do que 30 ml, e o Glasgow maior do que 6. Eu acho que saiu de novo, né, gente? Deixa eu compartilhar de novo a tela. Depois tem umas perguntinhas aqui, viu, Eva? Aí no final a gente passa para você, porque tem umas perguntas legais aqui. Boa. E aí, só explicando um pouquinho como é que é esse procedimento, né, que é bem diferente. Então, esse procedimento minimamente invasivo envolve a colocação de um catéter na região do hematoma e a administração de trombolítico. Então, eles administravam alteplase, 1 miligrama em 1 ml, a cada 8 horas, seguido de um flush de salina, para tentar reduzir o hematoma até chegar no volume menor do que 15 ml, ou no máximo de 9 doses de alteplase. E aí, aqui está um resultado, né, de um hematoma grande que foi evacuado com esse procedimento. E o que esse estudo mostrou para a gente? O desfecho principal, que foi a redução da incapacidade, o desfecho funcional, ele não foi atingido, né, que foi o ranking de 0 a 3, mas a gente teve uma redução da mortalidade nos pacientes que utilizavam o procedimento, então a mortalidade por todas as causas, e nos pacientes que tinham uma redução menor do que 15 ml do hematoma, né, ou uma redução maior do que 70% do hematoma, havia também uma melhora do desfecho funcional. Então, foi um estudo que mostrou que talvez a cirurgia minimamente invasiva tivesse algum benefício nesses pacientes. E aí, no Guideline de 2022, ele já traz essa possibilidade nos pacientes com AVC hemorrágico supratentorial, de maior que 20 a maior do que 30 ml, com Glasgow entre 5 e 12, que a cirurgia minimamente invasiva com aspiração endoscópica ou estereotática com o centrobolítico pode ser útil para reduzir mortalidade e até pode ser razoável para melhorar o desfecho funcional, ainda com um nível de evidência mais baixo, né? E o que a gente teve mais recentemente? A gente teve o estudo ENRICH, que foi o primeiro estudo realmente positivo de cirurgia nos pacientes com AVC hemorrágico. E eles incluíram pacientes com 18 a 80 anos, com AVC hemorrágico agudo primário e espontâneo, um Glasgow, então, por exemplo, se tivesse um aneurisma, um AMAV, a gente não indica, né, a realização do procedimento. Com Glasgow entre 5 e 14, então aquele paciente que chega com Glasgow 3 ou 4, ele já não é encaminhado para o procedimento, nem aquele paciente que está com Glasgow 15, que está acordado bem, né? Então, esse seria o nível de consciência relacionado com volume entre 30 e 80 ml, dentro de 24 horas da última vez visto bem e preferencialmente nas primeiras 8 horas. Então, ele traz de novo essa possibilidade de uma cirurgia mais precoce. Exclusão seria uma causa secundária do AVC hemorrágico, o NIH muito baixo, então paciente com pouca com pouca alteração clínica relacionada ao AVC, e hemorragia intraventricular maior do que 50% dos ventrículos laterais. Então, esse estudo foi um estudo adaptativo, né? Então, primeiro, ele incluía tanto os pacientes com hemorragia lobar, quanto os pacientes com hemorragia talâmica. E aí eles viram que esses pacientes com hemorragia talâmica mais profunda não se beneficiavam do tratamento, e aí eles mantiveram os pacientes com hemorragia combinada ou lobar. E teve realmente essa diferença de desfecho funcional na escala de ranking em 180 dias. E aí, por isso, a gente ainda não tem um novo guideline, né, com o tratamento de cirurgia minimamente invasiva, mas a gente tem um guideline brasileiro de AVC hemorrágico, que já está escrito, né, já foi submetido, então em breve vai sair também com essa indicação de cirurgia minimamente invasiva nesses pacientes que preenchem os critérios do estudo, tá bom? Por fim, a gente sempre tem aquela dúvida, né, chega o neurocirurgião indicando o fármaco anticrise, mesmo paciente que não teve crise, né,
A gente sabe que o fármaco anticrise de forma profilática não é recomendado, mas a gente tem que ter um alto nível de suspeição, né? Então, se tem alteração do nível de consciência, a gente sempre vai pedir o eletroencefalograma para descartar um quadro epilético e até o eletroencefalograma contínuo, né, nos pacientes que têm rebaixamento desproporcional ao dano cerebral, pode ser importante também. Então, aqui para resumir a conduta aguda dos pacientes com AVC hemorrágico, a gente vai estabilizar hemodinamicamente, caminhar para a neuro-UTI, fazer a escala do ICH, avaliar volume de hematoma, controlar a temperatura, a glicemia, iniciar a profilaxia mecânica para TVP, fazer o controle de pressão, mantendo a sistólica abaixo de 140, sempre com antihipertensivo venoso, titulável, controlar a coagulopatia, se o paciente usa varfarina, ter esse alvo de RNI menor ou igual a 1,4, e pedir avaliação da neurocirurgia. Então, se tem hemorragia intraventricular, hidrocefalia, pode ser necessária a DVE com pique. Paciente com hematomas maiores que 30 ml, lobares com Glasgow entre 5 e 14, podem se beneficiar da cirurgia minimamente invasiva. Nesses pacientes com hematoma grande, com piora neurológica importante, desvio de linha média, a gente pode considerar a craniotomia e até a craniectomia descompressiva em alguns casos. E aí, por fim, eu vou trazer para vocês só um pouquinho de prognóstico, né? A gente tem um guideline de 2024 da Neurocritical Care, que fala de neuroprognosticação no AVC hemorrágico. E ele traz alguns... Caiu, viu, Eva? Caiu. Tá bom. E ele vai trazer algumas recomendações de boas práticas clínicas relacionadas a esses pacientes. Então, antigamente, por conta da escala do ICH, que a gente sabe que quando a escala do ICH é muito alta, esses pacientes têm uma alta chance de mortalidade, né? Existia muito uma retirada precoce de cuidado nesses pacientes com AVC hemorrágico. Vocês estão vendo minha tela? Sim, perfeito. Perfeito. E o que o guideline traz? Que, a princípio, nas primeiras 48 a 72 horas, o ideal é que a gente tenha realmente esse tratamento sem retirada de cuidados, né? Fazer o melhor tratamento que a gente pode fazer e para depois avaliar a questão de retirada de cuidado. Inclusive, na última diretriz, ele coloca que nos pacientes com AVCH espontâneo que não tem um pedido de uma limitação, né, de terapia de suporte de vida, por exemplo, aqueles pacientes que não querem ressuscitar, né, que a gente deve fazer um tratamento agressivo, né, inicial, a não ser que sejam alguns casos realmente clinicamente devastadores, né, que a gente já vê, já chega numa escala de coma de Glasgow de 3 e realmente muito graves, já evoluindo para morte encefálica, né. Outra coisa que eles recomendam é informar os pacientes, os familiares dos pacientes, que a recuperação neurológica geralmente é gradual, pode acontecer em dias, meses ou anos. E ele traz algumas variáveis clínicas e escalas funcionais, escalas prognósticas, e mostra qual que seria a evidência de cada uma dessas variáveis, por exemplo, idade, exame clínico na admissão, volume do hematoma na admissão, localização infratentorial, hemorragia intraventricular e uso de anticoagulante. Então, todo mundo conhece a escala ICH, que leva em consideração a escala de coma de Glasgow, volume do hematoma, sangue intraventricular, infratentorial e idade. E a gente se lembra do estudo inicial que mostra que realmente a escala ICH de 4 a 5 tem uma taxa de mortalidade altíssima. Porém, cada vez mais a gente tem tido uma melhora nos cuidados agudos desses pacientes, então, de uma forma geral, a gente não utiliza essa escala para definir nossas condutas iniciais em relação ao paciente. Outra escala que ajuda na prognosticação é o Max-ICH, que além do que a gente via na escala ICH, ele leva em consideração a pontuação no NIH e o uso de anticoagulante oral, e ela também estava relacionada com o desfecho funcional nesses
desses pacientes em 12 meses. E a gente tem também uma escala de funcional, né, de predição de desfecho funcional, que é a escala FUNC, que a gente pode utilizar também para avaliar a presença de independência funcional em 90 dias. Porém, pela diretriz, eles avaliaram que nenhum preditor de forma isolada foi considerado um marcador de mau prognóstico, então a gente não pode pegar só um preditor, por exemplo, a escala ECH, o Max ECH, ou uma alteração clínica para dizer que o paciente não vai bem, e que é realmente indicado uma abordagem baseada em exames clínicos seriados, avaliação criteriosa de todos os exames de neuroimagem, para a gente conseguir fechar o prognóstico desses pacientes. Então, para concluir, a hemorragia intracerebral é o subtipo de AVC mais fatal. O tratamento é baseado no controle de pressão, glicemia, temperatura e coagulopatia, em alguns casos cirurgia, e também nesses casos tempo é cérebro. Quanto antes a gente iniciar, melhor o prognóstico, o ideal é fazer o controle na primeira hora, e cada vez mais a gente vai identificando os pacientes que vão se beneficiar de procedimentos cirúrgicos mais avançados. Obrigada, gente, pela atenção e por ficarem aqui até 9h44 da noite nesse curso. Vamos agora para a discussão. Eu tenho perguntas bate-bola mesmo, tá? Uma pergunta aqui bem boa, tá? Eva, quando você começa profilaxia de TEV? Essa é uma pergunta que é bem importante de ser disseminada aqui, porque tem gente do Brasil inteiro e a gente tem que disseminar isso. Quando que começa a profilaxia para TEV? Normalmente, no AVC, hemorrágico. Perfeito. Então, se a gente tem uma tomografia inicial, após 24 horas, uma tomografia com manutenção do volume, assim, que não teve expansão do hematoma, a gente sabe que o hematoma está estável, a gente pode começar a profilaxia medicamentosa, né, em 24 a 48 horas. Em relação à profilaxia mecânica, a gente deve iniciar o quanto antes, né? Então, a compressão pneumática intermitente o quanto antes. Excelente. Raul já está com o microfone aberto aí. Raul, bate bola. Por quanto tempo a gente tem que manter esse bundle de cuidados do código AVC hemorrágico? Durante toda a internação. Durante toda a internação, exatamente. O objetivo inicial na fase hiperaguda é ajudar na questão expansão do volume do hematoma quando o paciente chegar precocemente, tá? Porque nós não temos outra medida eficaz para fazer isso, e aparentemente o que mais ajuda mesmo até agora, confirmado, é controle pressórico agressivo. Então, quando o paciente chega rapidamente, é a melhor coisa colocar o paciente na UTI e controlar a pressão, tá? E manter essa pressão controlada durante toda a internação, tá? Então, por isso, em 1 hora, você consegue isso e é o que mais ajuda o paciente. E aí tem uma pergunta, Eva, que é assim, qual é a melhor escolha no controle pressórico do bundle de cuidados do AVC hemorrágico? Isso é bem importante, porque o colega que pergunta, ele fala entre o nitroprusiato e o vasodilatador nitrato. Eu entendi que esse vasodilatador é via oral. Estou achando. Responde. Nenhum dos dois. A resposta é nenhum. Então, precisa ser um antihipertensivo venoso titulável. Lá fora, o que eles usam mais é o labetalol e a nicardipina, né? Mas aqui no Brasil, o que a gente tem maior disponibilidade acaba sendo o nitroprusiato, que é o que a gente usa com mais frequência. Então, Eva, a resposta é pela falta das drogas melhores, mais seguras para o sistema nervoso central, a gente acaba usando o nitroprusiato. Então, a resposta aí é nitroprusiato. Nada de via oral, hein, gente? Nada de via oral. Acho que é isso, viu? As perguntas foram boas. Muito obrigada, Eva Maria Rocha. Muito obrigada, Maria Clara Valente, doutora Gisele e toda a plateia firme e forte aqui. A média foi de 90, viu, Eva? Foi ótimo, viu? Excelente. Aulas espetaculares. E você conseguiu colocar a angiopatia amiloide aí lá dentro, então a gente já vai dar uma enxugada no próximo. Foi ótimo. Quer falar alguma coisa, Gisele? Não, só elogiar e dizer que as aulas têm sido de muito aprendizado e muito bom ver essa disseminação no país como um todo da nossa eu vou da só nossa Unifesp. Eu vou só acrescentar, gente, que saiu depois de uma subanálise, acho que foi apresentada num congresso do Interact 3, mostrando que
os pacientes que chegam mais cedo e que são submetidos à terapia antipertensiva com 3 horas, 4 horas, 6 horas, eles vão melhor do que o grupo global do Interact 3. Então, assim, tempo é cérebro mesmo em AVC hemorrágico. E uma coisa importante do bundle, né, Maria, que assim, tem subanálise do Interact 2, né, que eu tive o prazer de liderar quando veio para o Brasil, mostrando e até, Raul, assim, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o porquê disso, né, de que quanto mais tempo você mantinha o paciente, o Interact 2 era só controle pressórico, não tinha um bundle, né, então quanto mais tempo você mantinha o paciente com a pressão controlada, mais isso tinha repercussão no desfecho final do paciente. Então, se você mantinha a internação inteira, os 7 dias da internação, que é a média, né? Então, isso era diferente de você manter só as primeiras 24 horas, só as primeiras 48 horas, né? Independente do protocolo. Então, acho que realmente faz muito sentido. E aí, assim, por que as pessoas têm dúvidas, né? De como é que isso poderia, eventualmente, mediar o benefício do paciente ficar melhor em longo prazo, uma vez que a expansão do hematoma só acontece nas primeiras 24 horas, né? Por que eu estou beneficiando o paciente de deixar a pressão mais controlada durante o período da internação inteira, né? É difícil, provavelmente é multifatorial, porque realmente o período da expansão é mais precoce, né? Mas o dado é bem assim, contundente para isso. Com então, certeza. a gente mantém a pressão controlada. E depois... Aí vem a importância do controle pressórico para evitar recorrência, né? Porque aí a gente vê o Trident, né? Que eu acho que cabe uma discussão assim mais prolongada de que se a gente precisa... Exatamente, de se a gente realmente precisa manter essa terapia tripla que foi utilizada no Trident, a polipílula mesmo, ou se a gente pode fazer isso com outras medicações, mas isso eu acho que é tema até para uma outra aula, Marinha, que seria a profilaxia secundária, né, do AVC hemorrágico. Isso mesmo, muito bem. E faltou uma pergunta que eu queria fazer, uma pergunta bate-bola para vocês, debatedores luxuosos, mas eu vou deixar para amanhã. Quando vocês pedem exame de imagem invasivo, angiografia cerebral no AVC hemorrágico? Tá? É uma pergunta assim que eu fico pensando várias vezes, mas boa noite para todo mundo, pelo adiantar da hora, e até amanhã. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, tchau. Beijo.